no coração dos irmãos, eu tenho certeza. Porque quando a gente vem buscar a presença do Senhor, quando a gente vem para a casa dele, busca, crê que Ele é um Deus vivo ao qual nós servimos, não tem como a gente sair da mesma maneira que a gente entrou. Verdade. Quando a gente vem para a casa do Senhor, não tem como. Glória a Deus. E é assim, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Verdade. E hoje, Ele resolveu me usar. Aleluia, Deus. Amém? Amém. E eu, por obediência à palavra dele, estou aqui, diante de Deus, diante da igreja, para pregar a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Às vezes, a gente escuta muito dizerem assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? E eu estava meditando muito sobre isso esta semana. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos são contra nós. Você já parou para pensar? Muitos são contra nós. Nós, igreja, nós que vamos pegar a palavra. Mas aí veio à minha memória uma outra coisa. Agindo Deus, quem impedirá? E é assim, por mais, eu acho que uma palavra, uma frase, um versículo complementa o outro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se quando Ele age na nossa vida, ninguém pode impedir a gente de falar a palavra de Deus para os outros lá fora. Amém? Amém. E assim, nessa noite, eu queria que você, por um momento, fechasse seus olhos para a gente orar. Amém? Amém. E já entrar aí na palavra do Senhor. Soberano Deus e Senhor Pai, Deus de poder e Deus de glória. Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença, Pai. Primeiramente para Te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Deus. Me usa conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abre os corações aqui nesta noite, Deus. E que a Tua palavra, Senhor, neste momento venha ficar gravada em nossos corações. Pai, vai tirando todo o impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Fala conosco nesta noite. Eu estou aqui, Senhor, somente como um instrumento Teu, Pai. Então me usa nesta noite, Deus. E eu agradeço por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E é assim, oportunidade. Quando o pastor André falou que eu iria pregar e trazer a palavra de Deus, eu sempre penso que a primeira oportunidade é o Senhor que está nos dando. Porque assim diz a palavra: ide e pregai. Verdade. Então, hoje eu estou aqui, amanhã é você. Hoje eu estou trazendo a palavra do Senhor, amanhã você vai estar trazendo essa palavra. Porque não importa quem está aqui, depois que a gente sair por aquelas portas, nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor. Verdade, Pai. Porque é assim como Ele diz: ide e pregai para todos, Verdade. todos a minha palavra. Verdade. Em nome de Jesus. Tem uma história de um rato que vivia ali na toca. E ele tinha medo de sair, porque tinha um gato que ficava sempre vigiando ele, para na hora que ele sair ali do buraco da toca, ele ir lá e pegar. De repente apareceu um mágico e falou assim: ei, rato, por que você não sai da sua toca? E ele disse: porque eu tenho medo do gato, ele vai me pegar. Aí o mágico disse assim: então eu vou te transformar em gato, aí você não vai ter mais medo, vai sair da sua toca. E ele disse: amém. Aí o mágico foi lá e transformou ele no gato. Mas ele continuou sem sair, procurou um esconderijo também. E aí lá veio o mágico de novo: ei, gato, por que você está se escondendo de novo? Ele falou: porque agora tem um cachorro atrás de mim. Tem um cachorro me vigiando e perseguindo. E aí ele falou: então eu vou te transformar em cachorro. Foi lá e transformou o rato em
em gato que agora era cachorro. E mesmo assim, ele continuou a se esconder. E lá vem o mágico de novo. Ei, mas e aí? Por que você está se escondendo de novo? Eu não estou entendendo. Porque tem um tigre. E eu tenho medo dele. Aí novamente o mágico veio e falou: então eu vou te transformar em tigre. E aí ele se sentiu, né? Mais forte. Aquele que todo mundo ia temer quando visse. Veloz, forte. E isso foi só por um momento. Porque depois veio novamente ele, agora tigre. E começou a se esconder de novo. Ai, ai, ai. E agora? Lá vem o mágico de novo. Mágico é a ilusão. Lá vem o mágico de novo. E aí, tigre? E agora? Por que você está se escondendo de novo? Porque agora tem um caçador atrás de mim. Ei, para de se esconder. Quando você for chamado para fazer algo para o Senhor, faça. Não se esconda. Não retroceda. Não tenha medo. Somente obedeça. Porque na hora que você estiver aqui nesse altar, é o Senhor que vai te usar. Verdade, Pai. O que nos impede muitas vezes é o medo. Se você tem medo nessa noite de alguma coisa, não existe mais nenhum caçador que vai te pegar. Glória a Deus. O diabo era o caçador. Verdade, Pai. O que nos impede muitas vezes de fazer as coisas é o medo. Chega de medo. É hora de avançar, de olhar para o alvo, de fazer a vontade de Deus, porque não há mais tempo para perder. O inimigo vai sempre tentar nos impedir, colocar algo no nosso caminho, vai nos fazer rato, alma de rato, vai tentar nos fazer pequenos, mas Ele, são os pequenos que o Senhor quer usar. Aleluia, Deus. É você que o Senhor quer usar neste tempo. Glória a Deus. Não tenha medo do caçador, porque o diabo ele não desiste de tentar fazer a gente retroceder. Mas o Senhor, o Deus ao qual nós servimos e que está aqui nesta noite, Glória a Deus. é Ele que nos levanta e diz: ei, chega de medo. É hora de olhar para frente, de criar asas e de andar com as suas próprias pernas, crendo somente em mim. Porque se você crer nesse Deus, nada vai te tocar, ninguém vai te tocar. O inimigo não vai colocar medo no seu coração. Você não vai ser nem rato, nem cachorro. Você não vai acreditar em nenhum mágico, em nenhuma ilusão. Somente naquilo que o Senhor colocar no seu coração. É verdade. Amém? Amém. Queria que os irmãos colocassem de pé em reverência à palavra do Senhor. E abrissem as suas Bíblias no Salmo 103. Louvado seja o teu nome, Aleluia. Pai. Salmo 103, versículo 5. Aleluia. Glória, glória a Deus. E eu vou ser bem breve e bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa noite. Amém? Amém. Salmo 103, versículo 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Você pode repetir? Águia. 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 Amém. Amém. No versículo 11, ainda no Salmo 103 diz: pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Continuando: quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de quem somos, de que somos pó. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente escuta muito falar, eu mesmo já escutei muito, em muitas igrejas, muitas pessoas pregando e dizendo para a gente, profetizando, né?
tivéssemos visão de águia. Isso fica sempre no nosso coração, né? A visão da águia. Mas a águia tem outras qualidades. Verdade. Outras qualidades que eu fui buscar para saber o que era. Aleluia. Verdade. Primeiro, o que faz de diferente a águia dos outros pássaros? A sua estrutura. A águia consegue voar mais alto, fazer o seu ninho nos lugares mais altos, ser veloz, ser forte. Assim é a águia. Por conta da sua estrutura, ela se torna diferente de outros pássaros ou denominações aí do mesmo gênero. Como é que está a nossa estrutura nessa noite? Verdade, Pai. Para que o Senhor olhe para nós e diga: Ele tem uma estrutura diferente. Ele é diferente. A águia consegue voar e descansar ao mesmo tempo. Verdade. A águia consegue fazer isso por conta da sua estrutura. E o Senhor diz nessa noite para a igreja como é que está a nossa estrutura. Porque a partir do momento que a gente aceita o Senhor, a nossa estrutura vai mudar. Verdade. A nossa estrutura é um mundo espiritual. Físico não é o que nós tenhamos que se preocupar, mas sim aquilo que vem do céu. É o mundo espiritual. Desde o dia que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Ele já começou a mexer na sua estrutura. Glória a Deus. Assim mesmo, como o irmão falou aqui, quem éramos antes e quem somos agora. Que mudança de estrutura espiritual o Senhor nos deu. Então essa é uma das características aí da águia. A sua estrutura. Verdade. A sua estrutura já foi mudada. A minha estrutura já foi mudada. Porque quando a gente aceita Jesus, não tem por que continuar, não dá para continuar sendo a mesma pessoa. Tem uma transformação, tem uma renovação que nós vivemos. Verdade. Na nossa estrutura. E aí na estrutura da nossa família, daqueles por quem a gente vem buscando. Essa é uma das características da águia. Voar e descansar ao mesmo tempo. Fazer o seu ninho nos lugares mais altos. Para quê? Para proteger os seus filhotes também. Deus, Ele nos protege. Ele quer que nós alcancemos esses lugares altos. E alcançar lugares altos na presença do Senhor é quando Ele quer nos usar para ter mais intimidade, para ser prósperos. Porque prosperidade não é só quando a gente alcança os nossos bens materiais. Prosperidade é quando você tem algo no seu coração e Deus tem o mesmo propósito no coração dele, e tudo aquilo que você faz dá certo. Isso é ser próspero. É essa prosperidade que o Senhor quer. É esse lugar alto, no cume do monte, que o Senhor quer que a gente alcance. Verdade. Essa intimidade com Ele, sermos usados por Ele, não ter medo de mais nada, se confiar no Senhor e naquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém? Verdade. Aleluia. A águia também enfrenta a tempestade, você sabia? Pode ter tempestade no meio do nosso caminho. Verdade. E o Senhor diz nessa noite: em frente. A luta vem, é certo. Tem horas que o nosso coração está aquela tempestade, mas o Senhor diz: acalma, passa pelo meio da tempestade. Às vezes a gente tem que se olhar um pouquinho para entender que é Deus que trabalha na nossa vida. Que essa tempestade que muitas vezes a gente passa, a águia atravessa, nós também atravessamos essa tempestade. E é por isso que estamos aqui. Só o fato de estarmos hoje aqui na casa do Senhor, nós já passamos pela tempestade. Eu não sei como foi o seu dia, mas esta semana o inimigo tentou colocar várias coisas para que o Senhor não falasse ao meu coração
qual era a mensagem que eu tinha que trazer para a igreja. Verdade. E é assim, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa para Deus, vem o inimigo e tenta causar uma tempestade no meio do seu caminho. Quantas vezes a gente está em casa, se planejando para sair, cai uma chuva, o que a gente faz? Ah, não vou mais não, está chovendo, vai chover forte, está escuro, o céu está escuro. E a gente retrocede, a gente tem medo de avançar por causa da tempestade. Talvez a tempestade nem chegou ainda, talvez ela vai chegar, mas o Senhor diz: atravessa a tempestade, assim como a águia que não tem medo, que persevera, que vai à frente para proteger. Eu estou aqui nessa noite para te proteger. Aleluia. Então não importa que tempestade você está vivendo, você vai atravessar, ainda que você se molhe um pouquinho. Não se preocupe, porque depois seca, a água seca, e aí nós estamos preparados para viver o melhor de Deus. Verdade. Visão de água, finalmente. É o que a gente sempre escuta, é o que a gente mais escuta, na verdade, para ter visão de águia. A águia enxerga muito longe, há muitos e muitos quilômetros de distância. Enxerga as suas presas, até mesmo pelo fato de colocar o seu ninho nos lugares mais altos. Isso dá para ela também uma visão. Os olhos do Senhor também estão em todos os lugares, estão na minha vida e estão na sua vida. Mas isso a gente já sabe. Mas é necessário que nós tenhamos agora essa visão. A visão de que Deus tem o melhor para nós. Que independente do que a gente está vivendo agora, nós temos que olhar para o alvo. Muitas vezes nós olhamos mais para os problemas que nós estamos vivendo do que para o melhor de Deus que vai vir. Porque ninguém vive problema o tempo todo, a vida toda. Não. Tem a hora que o Senhor vai dar o descanso. Tem a hora que o Senhor vai entregar a vitória na tua mão. Nós não podemos desistir. Nós não podemos ter medo. Nós temos, assim como foi louvado aqui hoje, somente para confirmar, tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar o sobrenatural de Deus. Verdade. E o sobrenatural de Deus para nós é natural para Deus. Verdade. Basta que Ele diga e acontece. Basta que Ele fale: tempestade, acalma, ela vai acalmar. Basta que a gente permaneça firme, crendo, tenha fé. Muitas vezes a nossa visão está embaçada, a gente não consegue enxergar que o melhor de Deus vai chegar para a nossa vida. Mas o melhor de Deus chega para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E Ele vai nos dar esta visão. Glória a Deus. Uma visão que vai além do que você está vendo na sua frente. Comece a enxergar além. Deseje enxergar além. Porque o Senhor quer te mostrar. O Senhor quer revelar muitas coisas para nós neste tempo. Para nos ensinar a caminhar. Para nos ensinar a viver. Para nos dar sabedoria. Amém? Amém. Aleluia. A águia, ela dura, em média, 70 anos. Mas na metade aí da cidade, vamos dizer aí, 35 anos. É necessário que a águia venha se renovar. E quantas vezes na nossa caminhada com o Senhor, a gente fica parado, prostrado, achando que o nosso dever é vir na igreja, sentar, louvar, ouvir a palavra e ir embora. Quantas vezes nós ficamos acomodados? E é aí que às vezes mora o perigo. É na metade da nossa caminhada. Porque não importa como que a gente veio para a casa do Senhor. Se a gente veio pelo amor ou se a gente veio pela dor. Verdade. O que importa é o final de todas as coisas. É como vai ser o nosso fim quando a gente morrer para este mundo. Verdade. E alcançar a vida eterna. Glória a Deus. Mas infelizmente e atualmente a gente vê que na metade da nossa caminhada é onde mora o perigo. Verdade.
Verdade. É onde vem o desânimo. Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente enxerga uma coisa. E muitas vezes, quando você faz parte da casa do Senhor, já é um membro, já tem um ministério, talvez, aí você começa a ficar desanimado. E tem algumas coisas que nos deixam desanimados. Verdade, Deus. E nos afasta da presença do Senhor. Uma delas. Existem várias coisas que nos trazem desânimo no meio da igreja. Mas uma delas é olhar para os homens e deixar de olhar para Deus. Quantas pessoas vão para a casa do Senhor hoje em dia? Eu não estou dizendo de igreja, servo das nações. Eu estou dizendo da igreja, de toda a igreja. Nós somos a igreja. Eu estou falando do povo de Deus. Quantos desanimam porque estão olhando para homens e estão deixando de olhar para Deus? Quantos ministérios às vezes estão sendo destruídos porque enxergamos os defeitos das pessoas e dos homens e deixamos de entender que é Deus que a gente tem que buscar em todo tempo. Aleluia, Pai. Porque na igreja não tem só gente perfeita. Nós não somos perfeitos. E aí a gente começa a ver, nossa, mas aquele irmão faz aquilo, aquele irmão faz aquilo, o outro. Ei, não cabe a nós olhar para os homens. Não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos ou julgar alguém pelos seus defeitos. Cabe a nós olhar para nós mesmos e a cada dia renunciar à nossa carne e ter olhos para Deus. E olhar para os homens é um dos motivos que nos faz desanimar, às vezes. E quando isso acontecer, porque nós não estamos livres de ficar desanimados, mas quando a gente vive e entende que Deus é Deus, soberano sobre as nossas vidas, nós não aceitamos ficar desanimados por coisas que vemos, ouvimos, escutamos de outras pessoas. Amém? Amém, Deus. Desobediência é outra coisa que traz desânimo. Afasta dos caminhos do Senhor. Fardo pesado demais. Às vezes a gente acha que nosso fardo é pesado demais. Ei, mas você não conhece a história do irmão que está do seu lado? Talvez, se você vivesse o que ele está vivendo, você diria: ele não aguenta. Mas o Senhor nunca vai te dar mais daquilo que você pode carregar, porque Ele te conhece. Ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe o quanto você aguenta. Mas também tem pessoas que trazem o fardo, né? Que trazem o peso para suas costas. E isso também desanima. Porque não adianta a gente, naquele momento de emoção, né? De adrenalina, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, quer abraçar o mundo. Verdade. Deus sabe que você não vai conseguir. Verdade. Que esse fardo é pesado demais. Mas às vezes você quer carregar esse fardo. Às vezes você quer abraçar o mundo e não quer dividir com ninguém. Não quer dividir a dor. Nós temos que chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Verdade, Pai. Nós somos irmãos em Cristo. Vivemos para Ele. Temos que ter união e comunhão. E não somente entrar na igreja lá, triste, amargurada, e sai do mesmo jeito e acha que Deus não pode fazer nada. Ele não vai fazer se você não decidir mudar. Verdade, Pai. Carregue aquilo, a cruz que o Senhor deixou para a tua vida. Ajude o outro a carregar a cruz dele também. Verdade. Mas se você vê que você não pode trazer mais um peso para as tuas costas, não insista. Antes de fazer um projeto, de colocar os seus planos à frente, busque o Senhor. Pergunte para Ele. Fale: Senhor, confirma para mim. É esse caminho que eu devo seguir? É essa obrigação que eu devo pegar para mim mais uma vez? É esse fardo? Porque senão, irmão, começar uma coisa para não terminar não é bom. Verdade. Às vezes o Senhor não nos abençoa
No tempo que a gente quer, porque Ele sabe que se Ele te entregar a bênção nas tuas mãos, você vai se afastar dos caminhos dele. Verdade, Pai. E por isso, às vezes, é tão difícil esperar. Porque o Senhor está trabalhando na nossa estrutura, no nosso emocional. Ele quer ter a certeza de que quando Ele te abençoar e entregar algo nas tuas mãos, você não vai desviar dos caminhos dele. Glória. E é por isso que muitas vezes a gente se cansa de esperar, fica ansioso, como já foi dito aqui hoje. Descansa no Senhor. Descansa e espera. Porque na metade da nossa caminhada, eu vou comparar a metade da idade da águia como se fosse a metade da nossa caminhada. Apesar de eu não saber o porquê que o Senhor está aí, em qual momento da sua caminhada com Deus você está. Mas quando a águia está aí na metade da sua faixa de idade, em seus 35 anos, a unha começa a crescer, o bico já não consegue mais pegar o alimento. E quantas vezes nós estamos assim, acomodados, e não conseguimos mais nos alimentar da palavra de Deus. Por mais que a gente esteja vindo na igreja em todos os cultos, em todos os momentos, mas saímos vazios. Verdade, Deus. Não conseguimos mais absorver o alimento que o Senhor traz para as nossas vidas. Isso tem que mudar. Também. Isso tem que mudar. E a águia, nesses 35 anos, nessa metade da caminhada, quando ela sabe que ela não consegue mais pegar o próprio alimento com seu bico, ela sobe de novo no cume mais alto, faz um outro ninho lá em cima, e ali ela quebra suas próprias unhas, quebra o seu próprio bico, tira as suas próprias penas para ser renovada. Aleluia! O Senhor vai dizer nessa noite que a gente precisa se renovar a cada dia, a cada momento, a cada vez que a gente vem para a igreja, que a gente vem para o culto. É o momento de se renovar. Estar na casa de Deus, vir à igreja, é se renovar a cada dia. Glória, glória a Deus. É quebrar o bico, ficar muitas vezes em carne viva. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Sofrimento não quer dizer derrota. Verdade. Sofrimento não é a mesma coisa que derrota. E às vezes a gente pensa, eu estou sofrendo essas dores, eu estou passando por essa luta, mas essa não é a sua derrota. Verdade, Deus. E às vezes as pessoas querem associar sofrimento à derrota. Não é. Verdade. É somente uma prova. Eita, Deus, aleluia. Quem passa na prova dando glória a Deus vai ser vitorioso, não vai ser derrotado. Nós não somos derrotados, nós somos soldados que marcham, soldados de Deus. Aleluia, Pai. Então não pense que o teu sofrimento é para a tua derrota. O teu sofrimento, a tua luta, a prova que você vem passando, é para você receber a vitória. Aleluia. É para você se renovar. Quando entra na casa do Senhor, quando você estiver no seu quarto, em qualquer lugar, que você se colocar na presença do Senhor, Ele vai renovar as suas forças, porque Ele é fiel. Aleluia. Ele cuida da nossa vida. Glória. Ele nos ama. E Ele não vai te deixar derrotado. Ele vai te fazer forte. Mas é necessário, às vezes, a gente tirar o nosso eu, o nosso orgulho, e entender que o Senhor está aqui e quer renovar a nossa vida a cada dia. Ele cuida do nosso deitar e do nosso levantar. Então todo dia pelas manhãs eu digo: Senhor, venha me renovar. Verdade, Deus. O meu dia está entregue nas tuas mãos, mas eu quero te conhecer mais e me alimentar mais para ser renovado. Deixe o Senhor te renovar cada dia. Se coloque sempre na presença dEle. Para se colocar na presença do Senhor, não precisa só vir à igreja, que é a casa dEle. Você pode fazer isso onde você estiver.
Ele já anda do seu lado. Ele sempre está do seu lado, te esperando, para que você declare com a sua própria boca: ei, Senhor, eis-me aqui, me ajuda, me renova, traz de novo o fogo do Espírito Santo para o meu coração, um renovo para a minha vida, uma transformação. E é por isso que essa noite eu trouxe umas características da águia, que pode nos comparar muito bem com ela, que pode nos fazer parecidos, ter as mesmas características dela. Deixa eu te dizer uma coisa, que o Senhor quer te dar asas, o Senhor quer te dar autoridade. Glória a Deus. O Senhor quer que você atravesse o vale, atravesse o deserto, ganhe asas, porque assim como a águia sobe no lugar mais alto para proteger os seus filhotes, tem pessoas que também dependem de você, Verdade. da sua oração. Quantas pessoas, às vezes, na nossa família não conhecem Jesus, e somos nós a águia que deve subir no alto cume do monte, no lugar mais alto, para proteger eles. Porque o fato da gente estar aqui na igreja, o Senhor também já está cuidando dos nossos. Aleluia. E não permite que ninguém toque neles. É através da nossa vida. Mas para que a gente não morra, a gente precisa abrir nosso coração para o Senhor nos renovar. Sempre, a todo momento. Aleluia. Verdade. Aleluia. Esses dias eu estava no hospital onde eu trabalho, e ali eu passei por uma pessoa e eu ouvi atrás de mim assim: eu odeio essa menina. Meu Deus. E era para mim, porque eu não tinha mais ninguém ali e só tinha essas duas pessoas. E quando eu passei, eles falaram: ei, eu odeio ela. É uma pessoa que não me conhece, nunca falou comigo, somente me vê assim, ó, passar. Eu poderia ter voltado para falar: ei, por que você falou isso de mim? Mas o Deus que eu sirvo já me justifica. Glória a Deus. O Deus que você segue te justifica. Glória a Jesus. Talvez pessoas tenham falado coisas para te desanimar, tenham falado algo pelas suas costas. Talvez você tenha ouvido coisas que te desagradam. Ei, não vá tirar satisfação. Sabe por quê? Eu não tenho raiva daquela pessoa que falou isso de mim quando eu passei, porque eu sei de uma coisa: eu estou incomodando o inferno. Aleluia. Porque quando começa a levantar um monte de gente contra a sua vida, é porque você está no caminho certo. Verdade. Mas a gente precisa enxergar isso. Independente do que a gente escute, independente do que as pessoas queiram falar para você, você está incomodando o inferno. E é por isso que as pessoas se levantam, que o inimigo levanta e usa muitas pessoas contra nós. É o que eu disse no início: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem pessoas contra nós, mas agindo Deus, quem impedirá você de ver a glória dele? É verdade. Então, sempre que eu disser esse versículo, essa passagem, eu vou sempre lembrar da outra. Agindo Deus na tua vida, quem vai te impedir? Verdade. Eu não retrocedi naquela hora. Eu não voltei, porque eu preciso caminhar. Essas coisas a gente joga fora, irmão. Verdade. Aquilo que não te faz bem, não absorva. Muitas vezes a gente fica: ai, mas aconteceu isso, falou aquilo. Ei, se não te faz bem, descarta, joga fora. Verdade. Somente receba aquilo que vem de Deus, aquilo que te traz paz, aquilo que te traz alegria. Isso sim você recebe. Verdade. Mas aquilo que não vem para te alegrar, para trazer alegria para o teu coração, descarta. Verdade. Descarta. Porque isso não vai lhes levar nada, não vai acrescentar nada na sua vida. Verdade. E é assim que acontece. Ainda nesse período de transformação da águia, onde ela não tem mais o seu bico para se alimentar, porque ela quebrou para que ele seja renovado, não tem mais as suas garras firmes, porque elas cresceram e agora passam a incomodar. E quem alimenta a águia quando ela quebra o bico e não pode mais pegar o alimento? São as outras águias que alimentam.
ela. Você sabia? Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus é o nosso alimento. Aleluia. É Ele que te alimenta. Glória a Deus. Quando você achar que você não pode, Deus vai levantar outra pessoa para te ajudar, para te alimentar da palavra, para te trazer conforto, para te trazer uma palavra de conforto. Aleluia. E às vezes vão ter outras pessoas sem condições de se alimentar. E você que Deus quer usar nesta noite para levar o alimento, depois que você sair ali por aquelas portas. Se alimente sempre da palavra do Senhor. Glória a Deus. É necessário nos alimentarmos das palavras dele. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Santo Deus. Só para complementar aquilo que eu já disse, lá em Isaías 40, 28, se você não quiser, não puder abrir, não tem problema, eu vou ler aqui rapidinho. Isaías 28, Isaías 40, 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga. Não há esquadriação no seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica suas forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam